Olá pessoal, tudo bem? Voltamos aqui mais um episódio do nosso programa Um Assunto Puxa o Outro, colocando em prato limpo. Eu, professor Maurício Petrolero. Professor, o senhor já está recuperado? O senhor estava com a garganta, como é que chama? Foi. Os doutores antigos? Eu estava afônico, né? Afônica. Em Mas outras palavras, rouco, pato rouco, né? Mas tá pato tudo rouco. normal aí, né? Tomando os lambedores aí e tal, né? Mas deu para o senhor observar muita coisa nesse período? Deu, aí o cara não faz nada, parado aí, Fica ouvindo, ouvindo, acompanhadores de redes sociais, os principalmente, videogames, esse principalmente povo. a questão do lixo, cheirando como estava, né? O lixo como estava cheirando. Então, pronto, É. você já viu que nós temos um monte de assuntos para tratar hoje aqui. E se você já se inscreveu no nosso canal, legal, a gente tem agradecido muito porque já tem um grande número de telespectadores que se inscreveram aqui no canal, Rosalvo Nogueira. Mas se não, você se inscreva e compartilhe com seus amigos. Pode falar desse canal. Eu já ouvi, professor Maurício, hoje mesmo eu ouvi de um senhor, eu estou assistindo você e aquele professor. Meia dúzia de 4, 5, né? Eu acho que daqui Sei, pro final do ano eu a estou gente consegue assistindo uma vocês. topic, né? Formar Aí topic de ouvido. eu achei bacana, o cara chegou. É o único que vocês falam realmente É, independentes. a propósito, eu estava no local aí também, um cara disse, olha, vocês aí, os caras que pelo menos não tem rabo preso. Agora, eu não sei se é coincidência ou não, agora vocês gostam de pegar a prefeita, né? Eu disse, É, não, digo, a prefeita, na verdade, é que ela assim, nos dá um fato material é. para a gente comentar em cima de suas contradições e de suas incongruências. Só Mas isso só para só. você ter ideia, para as pessoas sentirem, ó, o meu pai, seu Raimundo Nogueira, que está hoje com 92 anos, ele conheceu o pai da prefeita Sei, sei. Emília, lagartense. Ah, Na campanha eleitoral, ele deu um depoimento. Deu um depoimento e os meus irmãos, hum, nós somos lagartenses, né? hum, Principalmente eu e o mais velho, e meu pai conhecia o pai dela e hum. tudo. Claro e evidente que a candidata à época, Emília, era algo novo, fato novo, uma mulher, e derrubando sistemão, furando bolha e caixa preta, claro e evidente. Então ninguém está aqui, né? É contra, não gosta, não, não é Não, isso não. não. Agora, infelizmente, passada a eleição, nós criamos esse programa aqui, e por acaso tem aqui um jornalista que Não, já não, tem uma não. história no rádio, já passei por essas emissoras todas, conheço todos os sistemões. Sistemão de rádio também, que aqui, É, a gente não só fala de política, sistemão de rádio. Aqui o sistemão de rádio é todo controladinho, que é né? conhecido também como comunicação, né? É comunicação, mas todo controladinho. E É, alguns, infelizmente, que rasgam os diplomas, quando tem, né? é. Diploma de jornalista. Quando não tem, rasga o resto, Rasgue aceita. até uma coisa que é fundamental, a chamada dignidade. Pronto, isso é. E aceita adjuntórios, né? É, Geralmente, quando você vê esses radialistas, jornalistas, todos eles simpáticos nas redes sociais, todos é. juntos, eles já meteram pau em tudo, mas depois começa o governo, aí vem os adjuntórios, olha, você sabe, eu tenho um programa lá na rádio, Faz eu uma acho, parceria, né? aí tem uma parceria, vamos fazer uma parceria. Como É. este que vos fala, como diria o locutor antigo, não tem parceria de nada, parceria de nada, nada. E nem pretende, né? Nem pretende E nem é o pedir meu, é o meu CC a também, ninguém. meu caso também. Esse Eu professor sou como aranha, né? Vivo do que teço. do tempo. Bom, e o que ele, para ele tecer, ele passou no concurso É, público. É eu um tenho, professor. dá para falar o que eu É, digo aqui, sabe? E não ficar preocupado com o meu passado. Como já dizia Maurício, a gente tem o CC de sua irmã, de sua não, eu não filha. tenho. Não tem. Repetindo, não sou contra. É Sabe? claro, Quem quiser, cada um que faça bom proveito. Agora, não dá para você estar mordendo na batata do sistema, né? E vir com o discurso de seriedade. E aí eu chamo aquele sério, não sei. sério, com Com acento acento no agudo O. no. Sério. Pois bem, então, como nós temos essa liberdade mesmo, e fazemos isso exatamente, é um papel, eu diria, de importância na comunicação, já que se criaram as redes sociais, e a gente tem direito a esse canal aqui, É, é nosso, é, quem manda a gente, não tem é. política, olha, O dono é nós aqui, né? Rosalvo, É não nós que fale manda. isso. É nós que E manda. você imagina, com uma história de 46, 47 anos de jornalismo, o cara me ligar e dizer, olha, aquele Rosalvo estava tão bem ali com o professor, o pretinho e tal, e agora ele está macio. É É, só você perceber. Aí o cara tenta
iludir com os comentários. Né? Não, Com o chamado, como diz um espectador nosso, o bolodoro, né? Aquele bolodoro bonito. Tem um que manda para cá, sempre comenta aqui no YouTube. É o bolodoro, Deixa de bolodoro. aquela conversa bonita e tal. Olha, eu sou um cara, eu tenho meu passado limpo, igual minha cadeira de chuva. E aqui a escola do jornalismo. A escola, a faculdade e tudo mais, e tudo mais. E não tem nada disso. A banca e tudo mais. E aí eles fazem aquele comentáriozinho que é para o adjuntório chegar. E aí colocam assim, você sabe que aqui o jornalismo é imparcial, ouvimos todos os lados. Para cada comentáriozinho com interessezinho. Então isso não é jornalismo em lugar nenhum. E a gente sente, eu e o Maurício temos amigos na empresa, nós estamos falando que são todos iguais. Não, sempre tem a exceção. As mãos não são iguais, mas duas pessoas. Né? Mas que, infelizmente, a nossa mídia tem um super controle, até porque, veja, aqui você tem 2 canais de televisão. De quem é? Praticamente minha família. O outro canal é a PLP Educativo, que nem os governos. É só canal, que o governo nem investe, o governo nem investe. Nem agora Zé Festeiro, como chama, né? Não investe. João Alves, que mas não tem nem concurso na PLP, nem concurso. É um cabide de emprego. E outra televisão, que eu trabalhei lá 18 anos, é uma emissora católica, é uma emissora que tem uma linha. Eu discordei de muitas coisas, propus fazer jornalismo quando eu estava lá, jornalismo local. Eu era jornalista em rede nacional, da Canção Nova, e sou muito grato, passei por lá, não vou fazer igual. Aqui é prato limpo, não é para sujar o prato, né? Aqui prato limpo. Nem ser mal agradecido, né? É o que eu quero dizer, que do ponto de vista jornalístico, não mexe com nada. Porque não tem programa local. Aí também, você só ficar com programa religioso, não chama atenção. Assim eu também falo da Rádio Cultura. Eu trabalhei lá, fui voluntário e trabalhei lá, fui funcionário da Rádio Cultura, como repórter esportivo, depois do jornalismo. E trabalhei com o Monsenhor Carvalho, que recentemente se despediu da gente, mas a emissora já é totalmente religiosa. Quem conheceu a Rádio Cultura daquela época? Eu acho que a Rádio Cultura chegou uma época. A Rádio Cultura, eu nasci ali próximo à Rádio Cultura, sou dali da rua própria ali, e vi a Rádio Cultura no auge. A Rádio Cultura é a Universidade do Rádio de Sergipe. A Rádio Cultura tinha a linha católica com aquele Nossa Opinião e tal, mas também tinha programação. Mas a Rádio Cultura entrou numa fase da chamada, um amigo meu chama pidolagem, a mendicância radiofônica. A mendicância radiofônica. Olha, era tanto dinheiro, e parecia um poço sem fundo, né? Então chegou esse ponto aí. Né? Então, a gente respeita, eu respeito. Quem sou eu? Pelo contrário, a Rádio Cultura, eu tive o prazer de trabalhar lá na época que Maurício lembra que é a universidade. Eu me lembro que Irandir Santos estava por lá. Irandir, Gilvan, Valvalves, Acival, Santos Santana, grande. Adal Fernandes, Humberto Mendonça. E o Hélio Telis, que escreveu a nossa opinião também. O próprio Raimundo Luiz, que começou lá com a nossa opinião e tal. Pois bem, eu estou só falando isso para mostrar o que é rádio, bom news. O que era o rádio no passado, e agora virou a radiola, conhecido também, um amigo meu também chama de Baticum. Não é lembrar, é porque as emissoras, pelo amor de Deus. Perderam a mão. Perderam a mão. Jornalismo no Perderam a mão. E o rádio agora que se transformou todo em frequência modulada, em FM, que ao contrário, devia ter um rádio bem profissional. Eu falei com o dono de rádio aqui, Maurício, um dia desse, por que você não bota a rede CBN na sua rádio? Não é porque ele quer rádio para ficar bate-cumba, ganhar dinheiro. Aí diz, mas CBN, quer queira, que não goste, que não goste, é do sistema Globo de rádio. É uma rádio que só fala tem padrão, produção, jornalistas preparados. Olha, a própria... Eu vou para outra também, a Band News. Eu não vou nem pedir muito. Você pega aqui na colina, tem uma rádio aí, Jovem Pan, que não é esse balaio todo, mas ela segue uma filosofia da Jovem Pan. É direita, não. A Jovem Pan ela tem um padrão mínimo que dá ao colega Paulo Souza, a Fabiana Ferrari, uma qualidade. Que as outras não têm. As outras viam o quê? O repórter lá dentro do palácio, o senhor da camisa bonita, governador. Prefeito aqui, vestido lindo. Parabéns, né? Uma relação promíscua, ou seja, o jornalismo do subserviência, sabe? Mas, enfim, eu tô falando isso porque o rádio é o ponto daquele colega seu que disse lá, da reportagem das ruas da cidade.
É um repórter nosso. Então, o rádio tem que parar com isso. Assim, Tem que parar com das isso. ruas da cidade. Das ruas da cidade, do repórter campo, fulano de do tal. campo. É. Então, o rádio Aqui perdeu. para a Rádio Cota. O rádio perdeu, perdeu. Perdeu o espaço, sabe? A qualidade. Tem gente que ouve porque tem ouvido para tudo, né? O meu ouvido tem tímpano, não tem útero não, para estar emprego os ouvidos não. Maurício, eu sou um cara muito justo. Eu tenho certeza, isso é verdade. Quando a gente vai envelhecendo, eu estou com os cabelos brancos, é claro e evidente que as empresas vão contratando jovens. É assim mesmo. É uma lei natural da vida. Parte. Lei natural da vida. Agora, quase todas as empresas, você sabe que tem lá 2, 3 ou 4 funcionários nos cargos-chave de pessoas que têm experiência, que conhecem a profissão, conhecem o jornalismo. Então, aqui não tem. Aqui todo mundo pega o microfone, todo mundo se acha, e vou dar um pau, e vou bater lá amanhã e tal. Aí o cara chama lá na secretaria. E a própria emissora, às vezes, ela aceita isso, porque ela gosta disso, que ela diz, olha, bata, é como bolo, né? É chamada programação Pó Royal, né? Então a gente fala isso tudo para lamentar, porque quando a gente faz a crítica aqui, aí os governantes, a classe política, pode achar ruim e tal, mas tenha certeza que nós não estamos aqui para denegrir, para destruir imagem e nem torcer contra aquela história. Mesmo porque somos daqui, né? História que ficam dizendo aí, né? Não, quanto pior. Não tem nada quanto pior, não. O que está falando aqui, e aí a gente aqui um assunto puxa o outro, já vou entrar, então, o grande problema da prefeitura atualmente é que, vamos repetir o que a gente tem dito aqui, é que nas promessas de campanha, ou ela exagerou, ou quis jogar para a plateia. Furar a bolha, sistemão, abrir a caixa preta. E abrir a caixa preta. 5 meses, estamos entrando no 6º. Qual caixa preta já foi aberta, você sabe? Nenhum. Até uma caixa de sapato que tinha lá rasgaram e tal. Bom, furou bolha, qual bolha? Do pé, a do pé. E trouxe o de fora para dentro da bolha. Pronto, a bolha. Sistemão. Sistemão tá aí, ele mudou só de mão. Pois bem. Os vereadores que eram de Edivaldo, os vereadores que eram de Edivaldo estão com o Emília. Ou como diz aquele radialista, ou é mentira de Maurício. E de Rosalvo. Não, tá aí. Então é isso aí, gente. Já dizia o saudoso engenheiro civil e ex-governador do Sergipe, João Alves, contra fato não há argumentos. Não há argumento. E como diz o outro também, saudoso querido, foi governador por muito tempo e hoje se encontra, infelizmente, doente, o governador Albano foi me dizer que aqui é uma terra de muro baixo. Todos se conhecem. Então, os caras perguntam quem é Rosalvo, vai para saber. Quem é Maurício Preto Neves? É só saber aí. Aí quem é aquele radialista? Quem é aquele político? É como uma camisa. Se puxar o fio, rasga a camisa toda. Então, sistemão. Não, o sistemão só trocou de mão, como diz Maurício. E aí, a prefeita vem, e eu imaginava o seguinte, sabe, Maurício? Bom, a prefeita mulher, primeiro, defensora pública, corajosa. No mínimo, ela vai chegar e dizer assim, ó, essa questão do lixo, nós vamos fazer a licitação. A do transporte foi feita a licitação, nós vamos mandar apurar para saber se realmente está dentro dos trâmites legais. A Justiça andou dizendo que não, o Tribunal de... Se bem que o Tribunal de Contas... Mandava fazer o que ela prometeu, uma auditoria, que até agora a auditoria não passa de uma lenda urbana. Pronto. Então, não fez auditoria... Até agora nada, é lenda urbana. Da questão do lixo. Então, lenda urbana. A meu ver, pela experiência nossa aqui em Sergipe, o que tinha que ser feito com a torre? Porque a torre estava aí, claro, foi empurrada politicamente, com apoio 200 anos aí também. Todo mundo aí, os interesses, depois fiscalizaram ou investigaram, preso o dono, agora tudo inocente, soltou tudo. Apesar disso tudo, mas a empresa como um todo fazia um bom trabalho. Ela recolhia o lixo, nunca teve esse problema. Ela deu essa cidade o título de cidade mais limpa do Brasil. Então, o que é que devia ter feito ela? Bom, é o seguinte, dona Torre, estou assumindo agora, nós vamos fazer um contrato de emergência com ela mesmo. O senhor vai ficar 6 meses. Agora, durante esse tempo, nós estamos preparando a licitação e o senhor participe. Se o seu preço for bom, justo, eu estou aqui para furar a bolha. Não quero mais saber de nada. É transparência, né? Então, se o seu preço for justo, o senhor pode ganhar e continua. Do contrário, não. O que é que ela fez? Não, tira a torre, tira a torre. Um capricho pessoal. Tira a torre é o quê? Capricho e interesse. E é menino.
Aí vem essas empresas, não, mas Não, 7 empresas participaram. não, mas o mais grave não é isso, não. O mais grave é que teve um ganho de 30 milhões. Ou seja, aquela Sim. história que eu sempre digo, é o quê? O barato é que saiu caro. Pode ser, porque a empresa chegou, não tinha estrutura, não tinha equipe, não tinha caminhões, Pronto. não tinha licença ambiental. É. Tudo Já aí, chegou todo mundo complicado. já chegou livro de matemática, só problemas. Só problema. E Tanto que a ela, prefeita reconheceu. não, ela segurou, ainda ficou inventando aí, não, porque tinha uma coisa de 30 milhões. 30 milhões que valeu o quê? Igual na história bíblica, 30 moedas. Isso é 30 muito milhões o quê? tempo passou. Não, mas tem um problema de vale transporte, de Não, cartão. tinha tudo, E vamos tinha tudo. resolver. Ela dizia que a empresa vai resolver, e agora a empresa é fraca. A empresa, Então, livro de matemática, só problemas. então vai lá porque é que esses comentaristas aqui falam então da prefeitura. Porque deu motivo, deu pau. Criou expectativa demais. Pronto. Aí vem para os ônibus. Até agora, a licitação dos ônibus, que ela disse que ia fazer hoje. Não, o mais grave não é isso, não. A garganta minha aqui entrou água, café, cerveja e tal. Não entra essa história de comprar ônibus e dar de presente para as empresas. Eu quero ver, eu vou dizer o que dizia minha mãe, é fazer filho na mulher dos outros. Eu pego, como é que eu compro? Que relação é essa? Eu compro ônibus e dou para as empresas tratar aí, comercializar e tal. E onde é que vai ter o retorno à contrapartida? Porque até agora eu não disse nada. Até agora só é empréstimo para comprar os ônibus. Sim, eu estou esperando. Os ônibus vão chegar. Porque assim é muito bom. Eu compro e dou ao seu carro, né? Você pega o carro, aí depois... E assim é. E assim, nem lá em casa, é ela assim. já está fora da administração, né? Não. Isso aí é um negócio, é uma relação espúria e, no mínimo, dalto. Muito estranha. Bom, então, outro ponto. Ônibus. A gente tem falado aqui no nosso programa. Lixo, ônibus. Agora vamos, carro blindado. O carro blindado é outra história mal contada. Olha, primeiro, até parece que aqui é Araquilândia, que não tem Polícia Civil, Polícia Militar, Federal. Um trabalho desse sério, faria o quê? Teve a denúncia? Teve. Então, presta-se queixa lá da delegacia. Bem que fosse sigilo lá. Informar autoridades que ganham para isso, investigava. Tá. Agora não. Eu pego um policial que trabalha comigo, que ele é como se fosse o saber para o nele, que ele tem que comprar um carro blindado. E assim, a panaceia, a cura. E ela vai na onde? Não, mais do que isso. Tem licitação, um negócio, é como se fosse lá em casa. É como se fosse lá em casa. Lá em casa, de vez em quando a mulher diz, olha, não é assim não, é desse jeito, diferente. E lá em casa, que eu boto dar um adjutóriozinho lá, imagina aí que é pago pra gente. A prefeita deu, como diz minha mãe, na veneta de comprar um carro sem licitação. Imaginou, eu moro em Aracaju, rapaz, 200 anos, eu vou fazer daqui por 201 anos no que vem. E nunca vi isso. De repente, Emília, a personagem de Monteiro Lobato, do livro lá, que virou prefeita de Aracaju, que veio para furar a bolha, aí vai comprar um carro. Não, e assim é. Daqui a pouco vai o secretário de segurança comprar um carro, vai ser o delegado. Daqui a pouco todo mundo blindado e eu de latão, andando na rua de latão. Não, aí ficou assim, não. Ela então... Não, mal contada, história mal contada, aí medo ser pelo E a gente vai invocar o discurso do fura-bolha e tal. Não. Ela não disse que tem que ser tudo transparente. Essa transparência é aquela que vem de transparente quer dizer, clareza. Essas empresas de lixo, de ônibus, quem são as empresas? Que histórico a senhora tem das empresas? Depois a própria mídia, alguns baticum também, para poder reclamar da prefeitura que não está tendo adjutório e tal. Aí vem dizer assim, porque essas empresas, né, chegaram aqui sem nada, e a prefeita contratou sem licitação, ou seja, licitação de emergência, ou seja, sem exigência. Né? Isso é um apanhado de quem não precisou licitação. Ou seja, licença ambiental, não tem. Carro plotado, carro alugado, carro que não tem equipe e fazer. Que tá vindo de Belo Horizonte. Aqui mesmo a VRS pegou os ônibus emprestados aí da empresa Atalaia. Lá eu vi 12 plotando 12 ônibus, tirando daquela logomarca Atalaia e botando VRS, Viação Roberto Santana. Não, a Progresso emprestou agora a garagem para essa empresa. Olha, o negócio é tudo nebuloso. Olha. É nebuloso. Olha. Essa empresa que vai dar do lixo está na garagem da Progresso. Qualquer semelhança é mera coincidência. E essa empresa local tem esse know-how todo para
fazer a limpeza da cidade. Você quer prefeito de Porto Alegre e tal, já trabalhou por aí e tal. Não, Sergipe. Trabalha aqui, mas no interior aí, tá, mas tem. Interior, Itabaiana, Lagarto. Tem vários interior, e quem sabe mais é decorador com o interior, decorador com o interior. Agora, é muito de bolodoro, viu, Vitor? É muito de bolodoro. Foi levantada uma questão para um amigo meu. Oswaldo, vocês que falam lá dessa licitação de lixo, então por que a prefeitura não fez uma licitação, ou faz, dividindo a cidade por regiões? Para exatamente colocar empresas capazes para, naquela região, fazer o trabalho certinho, limpeza e tal, evitar que entre uma dessas sem condições, como entrou essa daí. Um carro alugado, plotado, tudo. Rosalvo, o grande mentor disso aí é um lugar que por si só já é complicado, que é chamada Insurb. Quem dirige a Insurb, quando a prefeita botou o presidente da Insurb, que pode ser Rosalvo, Maurício, sabe, Zezinho, Dona Célia, quem for lá, esse povo tem que ter conhecimento do que vai cuidar. Primeiro isso. Primeira coisa, eu vou tomar conta aí. É você botar, por exemplo, eu sou formado em comunicação e história, eu vou dirigir um hospital, setor de clínica do hospital cirurgia, vai dar o quê? Uma tragédia. O que é que eu sei de medicina, me diga? Uma tragédia, com aquele Zé Tragédia, irmão do outro lá. Então, as pessoas, a prefeita, além de estar atabalhoada nas suas colocações, falta colocar as pessoas certas no lugar certo. Olha, tirando aí a mudança da gestão da Nestor Piva e algumas coisas aí na saúde, o resto, na maternidade continua ainda com essa empresa, de vez em quando da empresa, que a empresa tem o próprio sindicato, o Conselho de Medicina, foi reclamar lá que estava havendo mortalidade, não sei o que mais lá. O doutor Gilvan Pinto foi lá, um sábado à noite, muito preocupado com o cuidado da mortalidade e tal, assim, e tal. E agora, toda manhã aí, eu ouço nos rádios aí que, quando eu ouço os vizinhos meus, que eu moro num prédio, o cara liga a televisão, o rádio, em cima da geladeira. Bem alto. Bem alto. Aí ouve ele e os vizinhos até o porteiro lá. Aí eu ouço o rádio, só a televisão, o cara se acorda no televisão de manhã, nas televisões que liga, e o rádio está na geladeira. Como apartamento a gente mora naqueles cão-domínio, os cão-domínio. Os cão-domínio, aí fica escutando. Aí, o poste faltou isso, o poste faltou aquilo. Aí o nosso colega Flávio, às vezes, quando vai lá, aí dá uma de bombeiro. Não é assim, mas só que é pouca água, né? Resultado, a saúde continua aí com as filas aí. Por quê? Falta de reclamação dos postes. Agora, a prefeita fica preocupada assim, sempre anunciar que está fazendo uma coisa ou outra. Vai entregar as casas. Ações isoladas. Quando exalta quem era. As casas do Mangabeira vieram. E Edivaldo, será que ela vai dizer? Não, a própria secretaria é atabalhoada aí. Faltas aí, isso aí. Falta. A Emília pegou uns ônibus aí, a prefeita, rapaz, que da outra gestão, que Edivaldo não deu sequência, aí dos ônibus elétricos, você lembra? Andou aí, dando a entender que foi ela que foi. E o PT, os incompetentes aí, capitaneados por Márcio Macedo, o Maurício está dizendo aqui, viu? Márcio Macedo e Rogério Carvalho. Não ficaram tudo caladinho lá. Que o ônibus, o quê? Foi um governo federal, não foi? Que aí. Foi, federal, sim. Que Edivaldo. É como das ambulâncias. E que Edivaldo não deu sequência, não foi? Aí a Emília se apropriou de entender que foi ela que tinha chegado, já tinha resolvido isso aí. Ou seja, as chamadas mentiras igual as cópias. Então, seja honesto, seja correto, seja claro e não fique jogando para a torcida. Maurício, então, ela, ao invés de. Antes de assumir, né, já ter reunido, lá em MURB nós vamos fazer logo uma operação. Ações emergenciais. Na saúde, sim, ações emergenciais. No lixo, vamos conversar com essa torre, os ônibus, vamos avisar que a gente está fazendo a licitação nova. Ou vamos investigar essa que foi aprovada aí, que está sendo discutida. Não pode ser. Ela devia ter feito, não, aí fica assim, lançando coisinha, aí ela vai para a internet. E não tem desculpa, sabe por quê? Instagram e tal. E a comunicação, eu vou falar com propriedade. A comunicação continua falha. É horrível. Continua falha. E está assim, aquelas relações bacanas com esses radialistas. Não, houve um jogo de comadre com compadre. O porta-voz chegou, tipo estilo Cláudio Humberto, o senhor Carlos Ferreira, bateu, levou, né? Aí andou, aí teve um confronto com o Marco, aí daqui a pouco já mudou o tom, aí já foi para Júlio Santinha, já mudou o tom. Já foi, então, o Carlos Ferreira, que ia apagar incêndio com gasolina, já está apagando agora incêndio agora com água gelada. Então, a
A comunicação definir. Eu não. Continua um samba do crioulo doido. Vamos fazer aqui um acordo aí com você para só comentar agora quando eles derem mais É, mancada. é, O que a gente está falando aqui? Nada contra companheiro nenhum. É a política de comunicação. Não é possível que a prefeita fique para lá e para cá no Instagram dela, o vice-prefeito também, e todo mundo. Olha, não precisa muito longe, não. Já, não precisa muito longe, não. Ainda nada prático. Por exemplo, a Avenida Hermes Fontes, um desastre. Olha os buracos que estão tendo nas linhas que seriam dos ônibus, inclusive. Buraco. Aí, Murbi, Oswaldo, olha, a Rua Laranjeira, esquina com a Avenida Gentil Tavares, lá daquele gasolina lá, do grupo de uma rádio aí. Tem lá um buraco, uma panela de. Se eu jogar bola numa rádio, ela busca, aquelas buscas e tal. O que diz é o seguinte, olha. Vamos botar a comunicação aí. Não precisa muito longe, não. Só é a prefeitura pegar o manual da SECOM do Estado aí, que nem o secretário de comunicação aparece, ou seja, lá na SECOM do Estado. É coesa lá. Até para mentir eles são uniformes. Até para mentir eles formam. Porque o governador deve ter visto que qualquer coisa brava eu falo. E o governador dá a cara a tapa. Aqui não, no município não. Todo mundo fala, ele fala, mas quem fez foi aquele outro que ele disse lá. E a prefeita, quando vai, é ela. E a prefeita foi do Estado também, o governador, e quando ele vai na internet, ele brinca um pouquinho, mas ele fala das coisas que ele está. Ele é sucinto, não se empolga. Não fala meu povo, não se empolga muito, não. Olha aqui a ponte, então vai. Essa semana eles estão divulgando. Pega o manualzinho, sabe que não é muita coisa, não, mas já dá para. Você não vê fofoca assim de órgãos do governo do Estado. Não. Que assessores de comunicação brigando com brigando com colega de rádio. Não tem nem assédio moral, nem assédio moral tem lá, pelo que eu sei, não. Participando de grupo de redes de WhatsApp. Tirando fotos e tal. Brigando com o telespectador, o ouvinte, o zapeiro. É muito amadorismo. Muito. Amadorismo. Felizmente, viu, prefeito? Eu digo com toda franqueza. Aí chegando, como dizia aquele amigo meu, a ir para os baticum. Tá demais. Eu mesmo, como eu me afastei do radiojornalismo, né, depois saí da Jovem Pan, eu não ouço muito. Mas quando acordo um pouco mais cedo, eu estou agora descansando. Aí chegar no baticumzinho. Aí eu não consigo, rapaz, não consigo. Maurício, eu fico bem assim na rádio. Hoje você vai passando o dialzinho. Aí, vixe, baticum. Baticum. Aí o outro fica, caba velha, não sei o quê. Eu digo, baticum. Aí vai, o melhorzinho, com todo respeito, sem fazer média, eu trabalhei com ele, Paulo Souza, a Fabiana, a Jovem Pan, porque mantém, como disse o padrão Jovem Pan mínimo, né? Quando eu estava lá, tinha uns pegas assim, às vezes, por nós, mas eu respeitava. Respeitava porque eu disse... Você briga em casa com a mulher, mas com os outros. Fazer jornalismo. Se você quer um homem rico, não precisa de político. Quer fazer você tem que ter a mínima linha. Uma mínima linha. Então, isso, o resto, como diz aquele amigo nosso, é só baticum mesmo. Bom, mas então vamos aumentar um pouquinho assim. Esse baticum eu gostei. É baticum porque é norota. É bolodoro, né? Como diz aquele amigo nosso. Aí o outro liga, não, secretário e tal, aí conversa com o secretário lá, não, o jornalista da rede aqui tal. Aí quando o secretário sai, pau no secretário. Aí sai, pau, aí, né? Aí o outro aí vai para a internet, aí vai para rede social e responde, não, eu tive lá na rádio, mas tal. Aí aqui a gente está pensando que os camaradas estão... Só cena, só cena. Aí depois eles estão todos juntos. Aí tomando cafezinho lá no shopping e tal. O programa agora. Fazendo até foto, né? Aí tem esses caras de rede social também. Lembrando vocês que a família só é unida só na parede mesmo. É blogueiros, influencers. Não, porque a prefeita Videomaker. Prefeita Emília, não sei o quê. Você vê esses que tem aí, tem um monte, né? E agora aquilo. Olha, depois que essa modernidade teve aí, fotógrafo, jornalista, todo mundo é. Eu peguei meu diploma essa semana, estou lá para ver se eu consigo vender essa livraria para fazer papel de livro do meu diploma, porque não serve para nada mais. Aliás, tem uns colegas aí que foram para a faculdade. Esqueceram de pedir as aulas, não é? Eu me lembro que Paulo Souza mesmo, sim. Eu já estava concluindo meu profissionalismo, ele disse, Paulo, vai fazer jornalismo. É um radialista, você está no ar e tal. E ele foi e fez. Dirigiu o sindicato de jornalistas. Hoje uma referência sindical. Foi o momento que eu vi a classe de jornalistas em Sergipe respeitada e ser respeitada. Padronizado, tem um padrão, né? Tanto que os juristas, digamos assim, não, os membros do Supremo caçaram o diploma. Foi. Né?
E aí, capitaneado pelo sergipano natural de Propriar, Carlos Augusto Aires de Freitas Brito. foi uma decepção, doutor Carlos Brito, na época, de um mas enfim, aí veio o Valadares e fez a PEC do diploma. Então, está lá. Só que ela não sai do lugar, os deputados, senadores, estão pouco ligando para jornalistas. Tem até aquele jornalista lá que participa daquele grupo lá. Aquele jornalista que eu nunca vi qual diploma que ele tem. Deixa pra lá, mas veja, mas aí, então, depois foram outros colegas nossos, Marcos Couto, vou fazer aqui uma referência, porque é meu amigo e eu. Marcos Couto foi lançado na Rádio Cultura. Eu me lembro da época lá. E também no próprio departamento. Você sabe como é o nome de Marcos Couto? José Marcos. José Marcos Santos. Quando ele veio falar comigo na Cooperada, isso não é nome de repórter. José Marcos Santos. Zé Marcos é jogador de futebol, zagueiro. Vamos pegar um Marcos. Aí eu fiquei testando. Marcos Santos. Marcos aí Ferreira, passou bem, você quando deu. Eu botei Marcos Couto, pronto, é isso. Colou. E esse nome ele sabe disso. Eu estou falando isso aqui publicamente, porque só é Marcos Couto. Só que o Marcos começou como repórter esportivo. Rapazinho foi desenvolvendo. Aí ele fez o que deve qualquer bom profissional, ou quem quer ser um bom profissional. Foi para a faculdade. E depois fez parte daquela equipe da escola do rádio aí, que tinha um professor. Naquela escola do rádio, aquela escola do rádio, e o pobre do aluno, que já está se formando. Assimilou. Mas Marcos. Vamos ver. Por essa daí. Mas foi fazer o jornalismo. Foi. Eu só estou me referindo para dizer o seguinte. Agora, se continuar assim, nesse rádio, Baticum, aí é melhor pegar o diploma. Então fazer como o Maurício, vamos levar para a biblioteca. Para botar lá. Aí, uma vez esteve no cartório da João Bebe Água, ele lá. É possível, pô. Jornalista, ele tem. É possível. Primar. Você trabalha com a palavra, com a informação. E aprenda a questão da ética. Você não pode, porque você precisa de dinheiro. Não dá. Aí, às vezes, isso vira, e já disse várias vezes, vira prostituição. Semana eu passei no shopping por um ex-deputado. Eu digo, aquele ali mesmo me chamou para ser assessor dele. Eu não aceitei. Eu não aceitei por quê? Como é que eu desempenho uma função numa rádio, numa televisão, e você é assessor do deputado? Mas que moral terei eu para fazer crítica? É baralho, Aqui nós estamos fazendo. Por quê? Apontem. Aí vamos fazer igual o Zeca Diabo. Apontem. Diga. Tem ética, né? Traga aqui algum CC gordo. Não. Nem CC, não tem. Tal. E para falar não pega bem, né? que nós estamos falando aqui, se tivesse CC, não tinha moral para falar isso aqui. Resistia 5 minutos. Isso é aquele pretinho safado, professor. Aquele galeguinho também tirado a sério, né? 2 picaretas aí. Pois mas não somos. Já dizem de vez em quando com raiva, imagine com o Dite Maia. Me dê motivo. Ou então aquele adjuntório, né? Eu acho bom daquele grupo seu, né? A exclusiva. Aqui a verdade. Aí você sela, me bota, pega migalha. Aquele nosso amigo, um abraço pro Márcio, era meu ouvinte quando eu estava na Rádio Cultura lá, né? Mas o Márcio faz atenção universitária, lambibota, boquinha. É lá do grupo do jornalista, jornalismo do Zé People News. Para o telespectador entender, são grupos de WhatsApp. E que, infelizmente, pessoas da administração pública, especialmente aqui da prefeitura, jornalismo, participam desses grupos porque é debatendo com os boquinhas. Lá esquecendo ele que a liturgia do cargo não permite que lá, porque não tem. A prefeita saiu logo. A prefeita fazia parte desse grupo. E fez corretamente. E nada contra grupo de ninguém. Não é isso que eu estou dizendo. É a postura de você se contrapor. Às vezes eu recebo, a pessoa me inclui num grupo. Eu peço desculpa, mas eu já sou em grupos outros aqui, eu não gostaria de participar. Saio e acabou. É porque às vezes fica, sabe, meio não, todo incômodo. Você é uma autoridade, você representa uma gestão, e você não dá, meu querido, não dá. Mas olha, então eu queria, mudando de assunto, o assunto puxou até assim mesmo, essa semana eu queria falar do Congresso. Eu sinceramente, Maurício, eu fiquei solidário com o ministro Haddad, porque o que ele está enfrentando, primeiro o PT que é fraco, Lula que devia dar um apoio a ele e dizer à nação o que é que esses deputados e senadores querem com o Brasil. Por enquanto, nada. Mas o PT montou um governo chamado de coalizão, né? Juntou-se com papagaios, periquitos, sabiás, tudo menos
a coerência, né? Então, Então é o isso aí. Haddad, rapaz, um esforço tremendo para ver se equilibra as contas do Brasil, porque o Brasil vem nessa esculhambação há muito tempo, não é só Lula, não. Esse tempo todo. Aí o camarada vem e faz um programa, digamos, econômico, para ver se. Aí bota o tal do IOF. Aí as pessoas não sabem nem o que é IOF. Muita gente fica. IOF é Imposto de Operação Financeira. Eu ouvi o senador Cleitinho, bolsonarista, daqueles meio louquinho mineiro, mas ele fez um discurso coerente no Senado essa semana. Ele disse: olha, eu sou contra o PT, eu sou oposição ao governo Lula. Agora, eu estou vendo aqui, que só fica aqui no Congresso falando Bolsonaro, Lula, PT, aquela besteira de Bolsonaro. A dualidade, essa dualidade aí. Fica só nisso aqui. Agora, os projetos é para melhorar, para o país melhorar e para o público. Aí eu disse: cadê aquele projeto para reduzir o imposto de quem ganha até 5 mil reais? Aí vai ficar só. Aí, repare, ele é Bolsonaro. Ele falou: traga um projeto que eu quero votar a favor, porque esse é para beneficiar o povo. Outro, eu sem muito entender, isso o senador Cleitinho dizendo, lá no Senado, no discurso dele, sem muito entender, mas o IOF e tal. Aí eu fui procurar saber por que não querem que aprove esse programa, esse projeto do ministro Haddad para equilibrar a economia. O IOF é para livrar do imposto banqueiros que não pagam nada, banqueiros nesse país sempre paparam, grandes empresários, ou seja, a classe dominante não quer. Aí ele disse: traga para cá, que eu apoio também esse projeto do ministro Haddad. Pô, isso é bacana no político. Eu até mostrei aqui a Maurício, tem um jornalista mineiro, meu amigo, um jornalista que foi da Pastoral da Criança, um rapaz correto, íntegro. Aí eu digo: olha, você, meu amigo, que é aí mineiro, esse Cleitinho e tal. E ele disse, fez assim, tá, esse Cleitinho é meio azoadinho, ele grava muito vídeo e tal. Mas ele foi coerente. Porque ele disse: eu já votei aqui em projetos do presidente Lula e votarei nesse do imposto de renda, porque esse sim vai beneficiar. Aí o que é que faz? Ninguém bota para votar. E do IOF, chegou que a Haddad hoje teve que chamar Nicolas Ferreira e esse Carlos Jordi. Nicolas Ferreira, aquele garotinho lá de Minas Gerais, do PE, radicalzinho, religiosão, fanático. E esse Carlos Jordi do PE do Rio de Janeiro. Sabe o que a Haddad teve que dizer? Rapaz, eu não posso, não tem como a gente conseguir discutir um projeto com moleques, 2 moleques desses. Quer dizer, o cara pensa que ali é brincadeira. É como no Supremo agora. Joga para a torcida, né? É como no Supremo. Você viu o interrogatório? Foi, o Bolsonaro quis tirar uma lera com o... E acho que foi para tentar descontrair, mas não tem. Ali é um ritual. Ele estava sendo interrogado ali. Vai para o ministro Supremo. Porque... o ministro também devolveu também, com outra galera também. Ficou elas por elas. Bacana que os fanáticos de Bolsonaro estão decepcionados. Aí ficar porque ele chamou. Não, Alexandre de Moraes, Xandão, bota para fora de Xandão, o Senado devia passar. Aí chamou ele agora para ser o vice dele. O Xandão. Ele mordeu a língua. Como é a professora Wilma? Xandão, mas não sei o que mais lá, tinha que morrer, não sei o que mais lá. Xandão agora virou o companheiro, né? O parça, né? É os parça, né? Que vai ser o vice. Você vê a que ponto a gente chega nesse país em termos de classe política. Um amigo meu, Cosme, que achou ótimo. Come. Um abraço para você, viu, Cosme? Ele assiste a gente e também está achando que ele é contra. Cosme, foi ótimo aquilo ali. Ele saiu excelente. Convidou Xandão. Você está de parabéns para ser o vice. O presidente Bolsonaro, ele deve voltar realmente como vice. O vice, eu gostei. Isso aí foi o ponto alto daquele debate. Quer dizer, ele desarmou os espíritos, né? E juntou-se aquela história. E junto ser o bom será igual a ele, junto os piores será igual a ele. Eu recebi o zap de um amigo que é também um defensor de Bolsonaro, né? Um cara conhecedor profundo da matéria política e tudo. Ele disse: rapaz, o Bolsonaro, rapaz, com aquela boca dele... Se traiu. Se acabou, se entregou. Quer dizer, ele quis tirar uma lera, terminou morto da língua. E o que o pessoal anda falando, eu acho que falta muito isso na imprensa brasileira. É preciso colocar que o que está se julgando ali no Supremo é uma tentativa de golpe. Porque os politiqueiros chegam lá e dizem: que golpe? Não teve golpe nenhum, teve só uma arruada.
Não, é a tentativa. Ninguém ficou na porta do quartel porque era bonito. Nos bastidores. O cara saiu de casa para ir para a porta do quartel o quê? Foi para tentar alguma coisa. Se não foi efetivado, é outro departamento. Agora ali foi o quê? Foi acampamento de escoteiro na porta do quartel. Aí você vê, aí o general, que era o candidato a vice, levou o dinheirinho num sacola de vinho. Pois é. Que era para quê? Para abastecer os grupos em frente aos quartéis. Não, ali foi para doar. Não, foi para doar aqui o asilo, foi para doar a exceção. A LBV, não é besta, é que você não consegue fazer uma leitura ampla da coisa. Tem a sensibilidade, talvez. Pronto, você acabou de matar a charada. Você, infelizmente, você não consegue ter vislumbrar esse lado. Aí o general disse que levou o dinheirinho, quem disse foi o tenente-coronel, né? O Mauricídio, né? Mauricídio disse, olha, ele levou no garrafa de vinho. Excelência, eu não sei quanto tinha ali dentro, eu sei que era um pacote. Talvez não desse tanto isso, porque pelo número dele... É o vinho tinto, Bom, aí confessou. Aí o Mauricídio também disse, não, o presidente leu a minuta e fez uma edição, né? E na edição estava dizendo que era para prender vários, né? Lula e tudo. Aí, não, prender só o Xandão. E o mais gostoso que eu sempre foi quando o Bolsonaro disse, não, eu tentei fazer aquele negócio com relação lá à eleição, era para ver se melhorava a eleição, aí não conseguiu, tal, ele queria negar a eleição. A eleição que ele no passado foi eleito por isso mesmo, essa urna, e tal, os deputados, essa bancada que está aí, Damares, foi eleito para ser formado. Ou aquela música do Brice, o que é que ele tem que não tem? Quer dizer, a lei a lei só serve para o quê? Ou seja, o presidente Bolsonaro perdeu a oportunidade de ficar calado. Quando acabou se entregando 2 vezes, ainda por cima. Eu acho que os advogados daquela turma ali, aquele outro advogado tonto, aquele que pediu que 2 minutos, ele pediu 9 horas, o Sandão disse, eu vou dar 2 minutos a você, 9 e 2. E teve outro que o réu disse, não. Acabou o Chico Cita, acabou a Praça é Nossa, acabou Vale Tudo, acabou Sai de Baixo, agora sai de cima, é lá em Brasília. Agora lá em cima, Brasília. E acabou em resumo, o Bolsonaro, ele se entregou. Foi. E quando convidou o companheiro, o Xandão, para fazer parte. Tá vendo, Cosme? Na próxima chapa, Cosme, vai ser só se você não quiser, mas o convidou já. Então, ele confirmou que eles fizeram aquela minuta. No início era todo mundo escondendo. Não, aquilo não existia. Não, existiu sim, eles reuniram. Aí o general falou, não, se eu sair um pouquinho, porque a gente vai tratar de outras coisas. E depois o tenente-coronel, o delator, disse que ele editou a minuta e disse, não, aqui vamos botar para prender o Xandão. Ele queria prender o Xandão. Direcionado. Chegou diante de Xandão. Convida ele para serviço. E como diz os outros, ficou mansinho. Afinou. Pois bem, então ali eu tenho a impressão que pegou muito mal. Se ele pensa ainda que vai revirar, vai poder ser candidato, fora disso. Depois, o grupamento, vamos ser sinceros, o grupamento direitão, né? Tem que ter novas figuras. Vai ter, eu assisti uma entrevista de Ronaldo Caiado, governador de Goiás, experiente, foi deputado por 5 mandatos, também deputado federal, foi governador de Goiás, se reelegeu, foi senador também. Tem um conhecimento profundo da política, ele coloca, no Roda Viva, ele coloca assim, de forma prática, como é que um presidente deve agir. Não é pegar e fazer como todos estão fazendo, se entregando ao Congresso, ao Centrão. Ele disse, se eu for presidente, eu vou chamar aqui os poderes todos, vem cá, a gente vai resolver o problema do país ou de cada um aqui. Então, e é isso que a Emília devia fazer aqui, voltando para o local. Eu fui eleita prefeita, ganhei de todos, quem votou em mim foi o povo. Eu não vou aceitar aqui imposição de ninguém. Se for assim, eu vou dizer ao povo. Ela não tem, eu acho que ela não tem essa coragem. E aí os vereadores todos estão do lado de Mitidieri e Adivaldo, ou seja, os vereadores são da bancada governo do Estado. Discussão. Ela está com essa bancada aí, eu já disse a você fora aqui do ar, e comentando também assim, Emília tem uma bancada postiça, transitória, temporária e alguns casos de oportunismo se mantiveram aí para manter os seus afiliados nos cargos. Mas o ano que vem, em janeiro, essa turma aí vai estar com o Mitidieri.
Será que Emília vai ter esse apoio? Porque Emília vai ter, ou então Emília vai juntar-se a eles e virar o mundo ser um só. Agora o pessoal fica dizendo, não, mas Emília, os Amorim e Francisquinho e tal. Aí já estão falando em Tiago de Joaldo. Você que anda ali, mas vai pra onde? Tiago de Todo Joaldo. respeito, vai pra onde? Tiago de Joaldo. Tiago de Joaldo caiu na infeliz ideia de dizer um dia aí numa rádio que ele podia ser o pré-candidato. Aí o Laércio Oliveira o excomungou. Excomungou. Excomungou ele. E lá pra cá. Ele saiu, né? Ele tá saindo aí. Ele aí tá. A eleição em Itabaianinha, né? Foi, ele agora tá saindo. Ele agora tá saindo como se fosse aí. Ele vai dar o sacrifício da sua candidatura em nome do Estado. Unindo quem? Edivaldo Nogueira aí, aqui da capital. Não consegue reunir com o prefeito de Salgado, de Itapuranga, São Vitório, que foi liderança que eu não quero na capital. É o Joaldo, um deputado que foi pensado no sistema de Joaldo, que foi o pai dele no passado, remoto, no governo de João, lá do PV, ou seja, precisa muito longe não, Valmir Francisquinho aqui não consegue unir mais todo mundo, imagina isso aí. Esse rapaz aí, ele está se lançando aí, como se fosse um Marte, sabe? Aí a Emília disse que ele foi lá para Brasília, que ele está... Isso aí estamos reforçando. Isso reforço. Aí uma cama de ar, aí botar um pneu de bicicleta, sabe o quê? Num Corolla. Pneu de bicicleta. Aí bota a esposa de Bolsonaro, não. Mulher, não sei o quê. A questão é o seguinte, existe aí na direita e na esquerda, está na hora, já estava há muito tempo na hora de surgir com novos personagens. Ninguém aguenta mais não. Tá sabe? Para oxigenar a política. E não viver aí o que esses morcegão roda e vira. O sistemão só. Com morcegão. Mas eu ando e vira, como você falou agora. Me lembrei, o governador Mitidieri tem realmente feliz da vida, fazendo uma publicidade de que o turismo com ele, os festejos juninos hoje são espetaculares, estão conseguindo realmente. Olha, amigos de meu filho que mora em São Paulo disseram, olha, gostei muito, mas só falam lá da orla, da organização. O turismo é na orla. Eu perguntei a um dos amigos de meu filho, vem cá, e a segurança? Rapaz, eu achei ótimo. Eles estão muito bem planejados lá. Então, ele está falando muito disso, está falando da Ponte Maria do Carmo que está construindo, né, que a ponte vai sair lá na Coroa do Meio. Ele está falando do Hospital do Câncer, que vai ser inaugurado agora em breve, né? Finalmente, né, vai sair. Finalmente, E quem vai pegar os loiros é o governo. O Eduardo Amorim, não, porque eu botei verba lá. Você botou, mas ninguém usou. E o governador terminou a obra agora. Nem Belival terminou. Não. Mas o governador está terminando. Vai ser, quer dizer, ele tem história, ele já está contando. Olha, o governador conseguiu botar todo mundo num saco de gato, esquerda e direita aí. O governador botou, olha, Kit Lima, que ficou sem o Kit, só ficou Lima. Alessandro Vieira, Daniela Garcia, todo mundo aí. Milton Andrade. Então, todo mundo está lá, só não passou. Até Rogério Carvalho andou ainda paquerando para ir para lá. Márcio Macedo não, que andou de braços. Lula já mandou dizer aqui que vem para cá. Ou seja, Fábio Vieira consegue ter o milagre da unificação das teses e dos pensamentos, mas, acima de tudo, em nome de um Estado forte. Até a Petrobras está voltando. Mas não duvide nada. Tudo é possível, inclusive nada. Mas o ano que vem estão todos. O governo está com de coalizão. Chapa Fortuna, Mitidieri, já agora querem, porque querem também que o deputado estadual, o filho de Jefferson Andrade, seja o vice, os senadores. Mas todo mundo Alessandro e André Moura. Aí você fica aqui, E tem mais. São duas vagas. Não, e tem mais. Não, o governador, se eu fosse botar até 3, se quiser, o governador consegue colocar na mesa o cardápio e você escolher. Pode ser que Rogerinho vá para lá também. Não, o governador só não vai para lá você e eu, porque nós não somos falando, a gente fala. Nós somos candidatáveis. Não, e a gente não tem. E não temos cacife. Mais do que isso, a gente não tem o famoso adjutório. Nós somos o quê? Chamado Bolso Raso. Então, é BR, Bolso Raso. Aí pergunta você, mas Maurício, desse jeito você e Rosal não vão a lugar nenhum. Vocês não crescem, né? Não, a gente é como grão de campo de futebol, né? Vive, mas não cresce. Bonito, mas a máquina vem passar por cima. Já existem outros que se dizem importantes, profissionais e tal, e líderes políticos, eles ficam na folha.
É, lagarta, né? Lagarta. É. Não, em resumo o seguinte, Rodolfo. A turma está todo mundo se situando. Só não estamos nós dois aqui, que estamos aqui falando, virando baleadeira. Não é câmara de bar, câmara de ar de borracha, mas é. As baleadeiras de É. rádio são ótimas. Com essa a gente encerra. Muito obrigado a vocês. Maurício, aquele abraço. E a gente volta semana que vem, mas... Esperando que o lixo seja recolhido, né? Não, a gente quer que... Se essa empresa entrou, tudo bem. Agora, se não também, vou te contar. Eu ainda não vou... Não vou me empolgar. Não, né? é santo que eu não conheço, não rezo nem ofereço. Então deixa aí primeiro agir aí. Fica todo mundo dando o começo são flores, o final são horrores. E quero, para encerrar mesmo, dizer, em nome aqui do Maurício e eu também, em nome da gente, como diz o outro, nós estamos aqui para fazer um bom jornalismo, fazer essas reflexões, discussões políticas, desejando que prefeito e governador acertem, façam um bom trabalho. Não temos nada de quanto pior melhor. É mesmo porque é bom para todos nós, né? Porque a esperança mesmo é que se a prefeita Emília não der certo, aí a primeira mulher prefeita, sendo dominado por sistemão, grupão, e não furar bolhona. E falar nisso, aí, como diria o outro, a Caixa Preta também. Assim ficou a dificuldade, né? A dificuldade. A Caixa Preta tem aquele secretário defensor de acabar com a Caixa Preta, delegado. Tem delegados na administração. Sim. Né? Mas já dizia a música do Titãs que polícia para quem precisa, né? Pessoal, muito obrigado. Não se esqueça, se inscreva, compartilhe com seus amigos, vá divulgando. Esse é o canal do jornalismo, de verdade. Um assunto puxa o outro, colocando em pratos limpos. Aqui tem muito bolodoro, mas com consistência. Com consistência. E não esqueça, Maurício, do like para gente aí. O like é aquele queridozinho que você dá lá para você receber as orientações e a informação dos nossos programas aqui no nosso canal no YouTube. Aquele abraço. Sem baticum. Sem...